rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. Depois de um certo tempo. Depois de algum tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante. Com a graça e elegância de um adulto, não mais com a tristeza infantil. Aprende a construir suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. E aprende que não importa quanto você se importa, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se levam anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais arrependerá-se pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas, porque pode ser a última vez que a vemos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que se pode ser. Aprende que não importa aonde já chegou, mas aonde está indo. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você concorda, ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem os dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática e compreensão. Aprende que maturidade tem mais a ver com o tipo de experiência que se tem, que se teve e o que você aprendeu com elas, do que quantos aniversários você já celebrou. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando se está com raiva, você tem o direito de estar com raiva, mas isso não lhe dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ame. Existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Você tem que aprender a perdoar a si mesmo.
Aprende que, com a mesma severidade com que julga, você também será julgado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido. O mundo não para que você o conserte. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma. Em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Com essa linda, profunda e importante mensagem atribuída a William Shakespeare, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, em mais uma jornada aqui na Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Hoje, uma segunda-feira especial, porque caminhamos para o final de mais um ano. Um ano desafiador, um ano atípico, diferente de tudo que a gente já viveu. Um ano que levanta em nós inúmeras reflexões, que nos faz pensar sobre tantas coisas a respeito da vida. Nessa noite estaremos trazendo algumas mensagens deixadas pelos irmãos queridos que aqui transitaram, que hoje estão na espiritualidade e que falam, sobretudo, sobre a necessidade de um movimento natural da vida que é a renovação. Então, diante dessa perspectiva, onde novos rumos se abrem através do ano novo que se inicia, nunca é demais refletirmos sobre todas as possibilidades que nos falam sobre transformação e renovação. Então agradeço mais uma vez a companhia amorosa de vocês, estimando, desejando do fundo do coração que todos possam se encontrar em paz e que essa noite possa nos inspirar enormemente para que possamos levar o resto da semana conectados com o alto, com o amor de Deus por nós, inspirados e na certeza de que haveremos de vencer o que estamos sob a égide, sob o olhar amoroso do Pai Maior, que não nos abandona. Então, agradeço gentilmente essa companhia amorosa de todos vocês. E hoje estaremos, como nós dissemos, falando a respeito do fenômeno que nos fala sobre renovação. E para isso nós vamos trazer uma mensagem contida no livro Momentos de Saúde e Consciência, um livro de Joana de Ângeles sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nesse capítulo, Joana de Ângeles vai nos falar a respeito dos fenômenos renovadores. Se estamos falando de renovação, nunca é demais falar sobre os fenômenos renovadores. Então vamos refletir sobre isso, sobre os aspectos que ela nos traz e que nos aponta sobre um movimento, esse movimento natural da vida que nos fala da transmutação, da transformação e da renovação. E ela nos diz de início que a vida é um incessante mecanismo de transformações. Nada permanece inalterável. A mudança é fenômeno natural do processo renovador. Mudança como fenômeno natural do processo renovador. Aqui ela já começa com a afirmativa, falando-nos que nada é estanque na vida. Tudo é movimento, transformação e renovação. Tudo quanto não se renova, diz Joana, morre, impondo um normal efeito de desenvolvimento. O repouso é interpretação equivocada em torno das ocorrências não detectadas. Desse modo, emoções, organização fisiológica, comportamentos humanos encontram-se sujeitos aos imperativos de alterações necessárias, variando de acordo com a ocorrência, a circunstância e as ocasiões.
Essas alterações na criatura humana, diz Joana, procedem de estados diferenciados de consciência, de padrões mentais diversos, de filosofias existenciais variadas. Então, dependendo das concepções intrínsecas em que cada um traz a respeito da própria vida, inclusive aspectos relacionados ao desenvolvimento da própria consciência, ao despertamento ou aos padrões mentais adotados, nós vamos ver que para algumas pessoas os processos de transformação podem ser mais rápidos, mais frequentes, ou podem ser mais lentos, ou podem às vezes demorar um pouco mais para ocorrer. E aí ela segue. Conforme se pensa, assim se procede. Conforme nós pensamos, assim nos conduzimos. A mente, exteriorizando os níveis psicológicos, é responsável pelas atitudes, por expressar a realidade espiritual de cada um. A mente é esse grande e importante espelho que vai revelar, refletir os nossos padrões, aquilo que edifica o nosso movimento, as nossas atitudes. O processo que procede à ação é de natureza mental. Portanto, tudo quanto se afirma ou se nega mentalmente passa a exercer preponderância que se materializa no campo da realidade objetiva. Então, ela diz que todos os processos, todas as atitudes, elas são de natureza mental. E aí, a partir dessa nossa postura, dessa nossa posição mental, é que nós vamos ver preponderantemente, de forma predominante, aquilo que se manifesta objetivamente no campo da ação, no campo das atitudes, que são por si só reveladoras, então, desses nossos processos internos. E aí ela exemplifica o cultivo das ideias pessimistas, geradoras de enfermidades e dissabores, angústias e tragédias, deve então ser substituído pelos pensamentos saudáveis, produtivos e responsáveis pelos bens da vida. Então, uma vez percebendo que nós temos o hábito de cultivar os pensamentos negativos, os pensamentos pessimistas, que são sim geradores de doença e padecimentos, devemos, pois, transformá-los, substituindo por outras formas de pensamento. Ninguém há que se encontre fadado à desdita, de Joana. Renovando-se, altera-se-lhe a paisagem para o futuro, mediante o que elabore na área dos desejos mentais. Olha que interessante, ela usa uma expressão, desejos mentais. Ninguém há que se encontre fadado à desdita, ou seja, não há quem esteja destinado sempre às situações trágicas, tristes, aos infortúnios. Mas é preciso sim que possamos fazer um exercício de mudarmos as nossas paisagens internas e observarmos com critério como caminham os nossos desejos mentais. Os teus pensamentos seguem a linha direcional das tuas aspirações. Então, o pensamento ele vai na direção do desejo. E por onde caminha então os nossos desejos, as nossas aspirações, por aí irão os nossos pensamentos. O que anelas na emoção, elaboras na construção mental. Sucederá, portanto, conforme o queiras. Então, o que desejamos na emoção será, sim, o cimento da nossa construção mental. Certamente experimentarás, no transcurso da existência física, provas e expiações decorrentes de pensamentos e atitudes passadas,
ora retornando ao proscênio do ser como mecanismo de reparação, resgate e reeducação. Nesse sentido, nós não podemos esquecer que nós somos, sim, herdeiros de nós mesmos. E nesse sentido, aprendendo esse contexto de que somos herdeiros de nós mesmos, deveremos compreender que às vezes alguns padrões mentais, algumas formas de pensar e por conseguinte de agir, são as nossas próprias heranças do passado, que precisam às vezes serem revisitadas, replanejadas e modificadas. Porque nós precisamos, considerando a evolução como um grande espiral, às vezes transitamos por experiências semelhantes, mas quando nós atingimos o cume e conseguimos obter algum aprendizado, nós ascendemos e passamos para um outro patamar. Por isso é importante que estejamos sempre atentos às nossas atitudes e aos nossos comportamentos. Agora, no final do ano, algumas pessoas são acometidas daquilo que se chama síndrome do final de ano. É uma síndrome que, na maioria das vezes, é caracterizada por alguns comportamentos. Entre eles, nos fala, por exemplo, de um sentimento, de uma melancolia, de uma tristeza profunda ou de uma baixa na vitalidade, na energia. As pessoas se tornam, às vezes, até pouco motivadas em algumas ocasiões. Isso decorre, entre outros aspectos, com a constatação de que aquela programação feita lá atrás, no começo do ano, em que nos enchíamos de promessa, de realizações outras que haveríamos de fazer, chegada à conclusão do ciclo de mais um ano, muitos se dão conta do pouco que fizeram por si mesmos e pelo outro. E aí bate como que fosse um sentimento de frustração, de derrotismo. Mas é importante nesses momentos observarmos aquilo que não avançamos. Aqueles aspectos chaves em que nós nos permanecemos estagnados, porque é um ponto importante para serem observados, pontos para serem reconstruídos e replanejados. Assim, nesse instante, desse modo, Joana de Ângeles vai nos dizer: houvestes agido de forma diferente e enfrentarias outras situações kármicas. Não obstante tais efeitos, a lei de renovação propele-te a modificação da estrutura dos dias por vindouros, mediante a tua conduta presente. Revisa quanto antes os teus planos de ação, submetendo-os a uma análise tranquila e considera as tuas possibilidades atuais, refazendo programas e estabelecendo metas novas. Então, é aquela postura consciente, já que muitas pessoas também nesse final de ano se enchem de vontade e de coragem para revisitar todas as suas condutas, os seus planejamentos e a partir daí construir novas perspectivas. Joana de Ângeles nos convida para que possamos fazer isso de modo consciente, considerando as possibilidades atuais, aproveitando aquelas circunstâncias, aqueles momentos em que os nossos planejamentos deram errado. Porque às vezes nós temos a ilusão de esperar resultados diferentes agindo sempre da mesma forma. Essa matemática é impossível, porque como haveremos de esperar resultados novos agindo do mesmo jeito? Precisamos mudar as peças, mudar as configurações para que possamos depois colher resultados diferentes. Se te parecem corretos, amplia-os. Se te manifestam insuficientes ou perturbadores, corrige-os. Renova-te, porém, alterando sempre para melhorar as tuas disposições de crescimento, seja como for que te encontres. Não exija que as pessoas sejam-te iguais, sempre as mesmas, com repetitivos hábitos, expressando-te idênticos sentimentos. Porque às vezes nós esperamos isso, que as pessoas possam ser iguais, serem as mesmas, quando na verdade o movimento da vida nos
mobiliza, nos impulsiona, nos coloca sempre no movimento de mudança e de diferenciação. Diante dos afetos que diminuíram de intensidade, dos comportamentos que te alteraram, das situações que sofreram mudanças, dos amigos que fizeram novas opções, de entusiasmo que arrefeceu ou passou para outra área, dos desafios novos, não te insurjas pela depressão ou violência. São fenômenos esses de mudança que a vida impõe. Aceita-os com calma e em paz, continuando com os ideais nobres e evoluindo sempre, sem retentivas com a retaguarda, nem ansiedades em relação ao futuro. Porque tudo isso vai nos falar sobre esse dinamismo da vida. Não temos como torná-la estanque, até os fenômenos que nos são prazerosos, até as experiências boas, as quais nossos corações gostariam que fossem congeladas, para que não fossem transformadas ou que não mudassem, ainda assim nós não conseguimos deter os fenômenos que são contínuos e que são modificáveis pela ação do tempo, pela ação do próprio movimento da vida, pelas transformações que se processam nos elementos que compõem esse fenômeno. Tudo na vida se transforma, tudo na vida são fenômenos renovadores, como bem nos coloca Joana de Ângeles. Nessa mesma linha de raciocínio, nesse mesmo pensamento, Marco Prisco, no seu livro Diretrizes para uma Vida Feliz, sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco, vem nos trazer num capítulo com um título bastante semelhante ao de Joana, desta feita trazida sob o título Renovação Sempre. Vai nos falar também sobre esse movimento contínuo e transformador da vida. E ele inicia: esteja aberto às ideias novas e dignificadoras, aquelas que renovam os sentimentos, direcionando para metas libertadoras. Tudo se refaz em a natureza, processo de evolução. Deperece e morre uma expressão de vida para logo ressurgir exuberante em outra modalidade. As construções mentais necessitam de ar renovador, que são as ideias iluminativas para que facultem ao indivíduo a atualização do comportamento. Você vive em uma escola planetária de incertezas. Na transitoriedade dos acontecimentos, o que hoje parece estruturado e seguro, logo mais se apresenta frágil e sem resistência ante os vigorosos camartelos dos fenômenos humanos e sociais. Aqui Marco Prisco também nos aponta e exemplifica os aspectos que nos falam dessa transitoriedade, dessa mudança, dessa renovação. E aí mais adiante ele acrescenta: juventude, posição social, poder religioso e político e econômico, saúde e segurança, prestígio, constituem experiências de breve curso, por mais tenham aspecto de perenidade. As circunstâncias da vida os alteram, e a decadência orgânica, as enfermidades, a morte, se encarregam de alterá-los. Aqui é para a gente lembrar, porque constitui fenômeno extremamente angustiante. Quando não temos, pelo menos em alguns instantes, transitado pela consciência, a certeza de que as coisas são transitórias, de que há movimentos na vida contínuos, porque sempre se acharmos que as coisas permanecerão sempre do mesmo jeito e que não serão alteradas ou que não sairão do nosso controle, haveremos fatalmente de sofrer experiências de grande pesar, de grande frustração e dor. E aí o nosso irmão Marco Prisco, lá adiante, ele complementa: disponha-se sempre à renovação interior, habilitando-se ao crescimento moral e ao inestimável desenvolvimento dos recursos espirituais,
que se lhe demoram adormecidos. Segurança no mundo é perigosa ilusão em face das instabilidades dos elementos sociais e políticos que constituem a comunidade. E por fim ele diz: trabalhe pela sua harmonia, renovando os seus conceitos existenciais à luz do pensamento de Jesus Cristo, restaurado pela doutrina espírita. Renovação é vida. Não se permita cristalização interior em nada, permanecendo aberto e receptivo às abençoadas e novas lições da vida. Não nos permitir a cristalização interior em nada, permanecendo aberto e receptivo às abençoadas e novas lições da vida. Essa é a mensagem deixada por esses nobres irmãos. E dentro dessa perspectiva, onde um ciclo se fecha, onde um ano conclui, se fecha, termina, para que novos horizontes possam se ampliar, devemos ter essa certeza das renovações sempre, da certeza de que todos nós podemos reestruturar se estivermos abertos a novas perspectivas e possibilidades, sempre na certeza de que os caminhos que se abrem são novas perspectivas e possibilidades para que possamos nos tornar criaturas melhores do que somos, porque ninguém permanece estanque. É um movimento natural, é uma lei do progresso, a lei de renovação é uma lei do universo, que sempre vai nos impelir à mudança e ao crescimento nessa direção infinita do aformoseamento do ser. Assim, concluímos então mais uma reflexão em mais uma segunda-feira, uma segunda especial, porque é uma das últimas segundas-feiras do ano. E aí nós desejamos que essas mensagens possam ter tocado o coração de cada um. Agradeço a companhia generosa por nos permitir, por alguns minutos, entrar na sua casa, no seu coração, na sua mente, para que assim novas ideias, novas possibilidades possam se fazer presentes. Sempre no sentido de que possamos iluminar as consciências, assim como essa nobre e bela missão trazida pela Rádio Brasil Espírita. E por falar nela, nós lembramos que aqui no canto do vídeo vocês vão encontrar um QR Code e através dele vocês vão poder contribuir da forma que puderem e quiserem para que este projeto possa continuar iluminando cada vez mais por muitos e muitos anos mais consciências em todo o canto desse planeta. Porque temos recebido mensagens de irmãos que moram não só nos diversos estados brasileiros, mas em outras regiões, mundo afora. Então, vão lá, acessem os canais da Rádio Brasil Espírita, no YouTube, no Facebook, no próprio site. Conheçam os diferentes programas, assistam, deem suas likes para que esses programas possam ser interpretados como conteúdos relevantes. E divulguem muito, porque todos nós estamos sequiosos de paz. A humanidade toda anseia por novos horizontes, novas formas de enxergar a dor, a vida, a si mesmo, ao próximo. E a Rádio Brasil Espírita, junto com outros projetos que nós sabemos que existem por aí, tem contribuído enormemente para que isso continue se expandindo cada vez mais, para que a mensagem do Cristo, esse evangelho redivivo possa cada vez mais transformar as vidas. Assim, agradeço mais uma vez a companhia generosa, desejando que todos possam ter uma segunda-feira iluminada e um resto de semana, um restinho de dia de segunda-feira, mas também um resto de semana iluminado, na certeza de que não estaremos sozinhos. Porque na fala da veneranda Joana de Ângeles, mesmo nunca convocado, Jesus jamais sai de perto de nós. Agradeço mais uma vez e envio um beijo no coração de cada um, desejando que todos possam se encontrar em paz e que, se for da vontade do alto, que possamos estar juntos semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Beijo, muita paz, gratidão.